Queridos irmãos e irmãs, bom dia. Bom dia. Gosto de dizer bom dia aqui, porque aqui o bom dia de vocês é como em nenhum outro lugar. Eu já vou prestando atenção em todo mundo que chega aqui, dá bom dia, depois eu também dou bom dia para ouvir o bom dia de vocês. Oi? Para fazer dar bom dia direito? Nossa, mais ainda caloroso. Então, nós estamos juntos aqui, reunidos nessa manhã linda, de sol, mas sem desligar o ar-condicionado central da cidade, né? Porque Curitiba, ou como diz a minha amada filhinha caçula, Curilinda, porque Curitiba é linda, ela não é só linda, ela tem uma temperatura maravilhosa, né? Você já imaginava aquelas cidades lá, a gente que vem lá de Belém do Pará, quando está frio lá, está 32 graus, né? Na sombra, é claro. E aí a gente chega aqui, lá a gente liga ar-condicionado até na cozinha se tiver. E a gente chega aqui tem um ar-condicionado central na cidade inteira. Que privilégio maior que esse, né? E hoje nós vamos falar da depressão. A depressão no nosso caminho. Porque ela pode sim atravessar o caminho de qualquer um de nós. E muitas vezes nós até acreditamos que uma das culpadas da nossa depressão é a nossa curilita. Porque, sabem aquela nuvenzinha que anda em cima da família Adams? Parece que tem uma aqui em cima de Curitiba, né? Mas hoje nós vamos falar de depressão com essa luz linda do sol nos iluminando e nos aquecendo. Mesmo com esse friozinho gostoso, ainda bem. Né? Então, não é verdade que o cinza tão belo de Curitiba, que se tivesse em Belém cinza assim mais tempo, não ia estar tão calor como fica lá, né? Daí ia proteger um pouco a gente do sol. Não é esse cinza de Curitiba que nos traz a tristeza. Claro, existem pesquisas, né, dos cientistas, pesquisas médicas e inclusive estatísticas, né, que dizem que certos países da Europa, especialmente aquele lá do norte da Europa, existe um índice de tristeza maior quando não se vê a luz do sol, quando esses países lá do norte da Europa têm um dia muito menor do que a noite. E tem os dias cinzentos, né, em função da grande nebulosidade, do frio. E muitas pessoas que vivem nesses países entram nesse estado de tristeza em proporção maior do que nos países como o nosso, menos Curitiba, que tem sol quase que o ano inteiro, né? Mas será que a culpa é do cinzento do céu ou de algo que nós não encontramos dentro de nós mesmos? Em 2026, a Organização Mundial de Saúde diz que a maior causa de mortes no nosso planeta vai ser pela depressão. E eu, quando vi isso pela primeira vez, pensei, mas como a depressão pode matar? Como esse estado da alma pode levar ao nosso falecimento? Porque eu imaginei que ela fosse resultado apenas de uma tristeza, há muitos anos atrás, né? E pesquisando, na época, recorrendo principalmente à nossa veneranda doutrina espírita, na nossa bibliografia complementar ao Pentateuco kardeciano, nós vamos encontrar em Joana de Ângeles, a nossa benfeitora espiritual, pela psicografia do nosso querido e amado Valdo Franco, um conhecimento muito vasto dessa questão chamada depressão. Aliás, temos um livro que eu não sei se vocês perguntaram se temos aqui na casa, mas sempre podemos encomendar. É um livro maravilhoso de Joana de Ângeles de Valdo Franco, que se chama Vencendo a Depressão. Temos aqui? Vamos ter. É um livro absolutamente maravilhoso. Com 30 capítulos, Joana dá esse enfoque à luz da doutrina espírita de como nós caímos nas garras da depressão e, principalmente,
como sairmos desse estado doentio da nossa alma, que vem sorrateiramente, começando com uma tristeza, que todos nós temos tristezas nas nossas vidas, o que é absolutamente normal, mas que num estado mais prolongado, essa tristeza se torna uma melancolia. E essa melancolia pode, num estado mais aprofundado, descer para os abismos da depressão. E a depressão, invariavelmente, nos causa muita dor. E essa dor é muito perigosa. Porque a dor oriunda da depressão não só desarticula o funcionamento harmonioso do nosso corpo, mas também pode nos empurrar para os abismos do suicídio. Porque essa dor, sendo tão grande, e muitas vezes, quando na pior situação, nós não conseguimos encontrar dentro de nós a razão dessa depressão, dessa tristeza, dessa dor, dessa melancolia, nós acreditamos que matando o corpo físico, nós estaríamos livres. Nós colocaríamos um fim definitivo nessa dor. Mas como já dissemos antes aqui para vocês, quando Jesus estendeu as suas mãos marcadas para o então incrédulo Tomé, foi para nos provar a todos, não apenas a ele ou aos apóstolos, que definitivamente a morte não existe. Se lembrarmos da transfiguração no Monte Tabor, descrita pelo evangelista Mateus, no seu capítulo 17, quando Jesus se torna mais belo ainda do que já é, quando Mateus nos descreve que a face de Jesus ilumina-se como um sol, ele conversa com Moisés e com Elias. E mais uma prova de que a morte não existe. Portanto, a fuga dessa dor, que começa com uma tristeza, aprofunda na melancolia, decai para a depressão, que causa dor. E às vezes a ideação suicida. Os ensinos de Jesus, dos evangelhos, nos mostram que a dor não pode levar ao suicídio, porque ele não é solução. Porque nós simplesmente somos indestrutíveis. Não podemos assumir o lugar de Deus. Só Ele cria. Só Ele é o Senhor da vida e da morte. Se dar fim do corpo físico, exterminasse essa dor que assola os nossos corações, então a dor estaria no corpo físico. E nós teríamos recursos riquíssimos da medicina e da ciência, hoje no nosso planeta, para exterminar essa dor. Um Tilenol, um Tramal, ou mesmo a morfina, daria conta dessa dor que assola os nossos corações. Mas seria verdade isso? Será que um medicamento seria capaz de tirar de dentro de nós essa angústia, essa aflição, essa tristeza que muitas vezes assalta os nossos corações? Não. E isso é a prova de que a dor, a tristeza, a aflição, elas não estão em nossos corações, mas nas nossas almas. Quando a depressão chega, no entanto, ela paralisa as nossas ações. Como que nos tira a capacidade de raciocinar e de sentir algo diferente que não a própria dor da tristeza. Ela paralisa não apenas as nossas vidas, as nossas ações, mas o nosso próprio sentimento e o nosso pensamento. Nós como que
mesmo acordados. E qual, então, as causas da depressão? Porque se ela é absolutamente devastadora nas nossas vidas, e especialmente se daqui a 7 anos, como nos diz a Organização Mundial de Saúde, ela já será a primeira causa de mortes no nosso planeta, não seria bom que nós conhecêssemos mais a depressão, as suas causas, quais os tratamentos disponíveis e, especialmente, como não cair nas garras da depressão, como sair dela, como lidar com ela nas nossas vidas enquanto ela estiver dentro de nós. E claro, sendo uma doença, porque é sim uma doença, tão difícil, ela é uma doença multifatores e, portanto, com uma terapia multidisciplinar. A depressão pode ter várias origens, começando pela própria física, porque nós, mesmo espíritos, somos almas, que são espíritos encarnados, como nos ensina Kardec, nós recebemos, claro, a influência do nosso corpo físico. E muitas vezes, por problemas fisiológicos, hereditários, por problemas de saúde, de contaminação de algum micro-organismo, ou mesmo por lesões cerebrais, oriundas de traumas, nós danificamos o nosso corpo físico, ou já viemos com ele, com a nossa fisiologia já danificada, proporcionando um ambiente favorável dentro de nós mesmos à depressão. Mas ela não vai, as causas não estão restritas apenas ao nosso corpo físico. Claro que não. Porque senão seria menos difícil de lidar com isso. Mas esse adoecimento, ou essa desarmonia, vai além do nosso corpo físico. Ela pode estar no nosso sentimento, na nossa psique. O medo, a solidão, o medo da solidão, a angústia, as aflições da vida, as perdas que nós temos na vida. Não só de coisas do nosso trabalho, do nosso emprego, mas especialmente as perdas dos nossos entes queridos, dos nossos amados. Tudo isso, todos esses sentimentos gerados por essas perdas, por essas fobias que nós desenvolvemos, não apenas nessa vida, mas nas nossas outras vidas que nós trazemos para essa, pode desequilibrar a nossa alma, com consequências no nosso corpo físico. A medicina avança cada vez mais para nos dizer que a saúde do nosso corpo físico está estritamente ligada às nossas emoções, aos nossos sentimentos. Cada vez mais, a medicina descobre, quimicamente falando, fisiologicamente falando, fisicamente analisado, que os nossos sentimentos, os nossos pensamentos influenciam de forma decisiva na nossa saúde. E em todo o processo depressivo, nós vemos, pelo que a ciência já nos ensina, uma deficiência nos nossos neuropeptídeos, nos nossos neurotransmissores. A dopamina, a serotonina, a adrenalina, a noradrenalina, responsáveis pelo nosso bem-estar, pela sensação de alegria, pelo nosso sono regular, que também faz a nossa saúde. Todos eles são afetados pela excreção incorreta, desequilibrada desses neurotransmissores. Então é a ciência já descobrindo que as nossas sensações, que os nossos sentimentos, as nossas emoções afetam de forma decisiva no equilíbrio do nosso organismo. E claro, quando há esse desequilíbrio
nesses neurotransmissores, a saúde do nosso corpo físico fica abalada. Porque a harmonia entre os órgãos, os tecidos do nosso corpo, o nosso sistema circulatório, o nosso coração, a nossa pressão arterial, tudo isso é regido como uma orquestra harmoniosa. E o impacto sofrido pelo nosso corpo, oriundo das nossas emoções desenfreadas, dos nossos sentimentos perniciosos, pode levar ao adoecimento do nosso corpo físico. E daí, quando o nosso corpo físico adoece, quando o nosso sentimento é adoecido, menos nobre, quando as nossas emoções, que são esses estímulos que nós recebemos de fora e desenvolvemos essa resposta dentro de nossa alma, se desequilibram, nós reagimos e nós adoecemos, não apenas o nosso corpo físico, a nossa psique, mas também nós adoecemos a nossa relação com o nosso próximo. Porque nenhum de nós vivemos sozinho. Diante de uma alteração que começa com um processo de tristeza e chega até a depressão, desequilibrando o nosso organismo físico, nós temos então um diferente comportamento nessa nossa vida de relação. E nós adoecemos também essas relações com o nosso próximo. Não só, muitas vezes, dependendo da profundidade do adoecimento pessoal, anímico, mas também, além de nós mesmos, além de com os outros, com o nosso próximo, com aquele próximo, mais próximo, dentro do nosso lar. E quando há esse adoecimento na relação dentro do nosso lar, a situação se agrava exponencialmente, porque o nosso lar, um lugar para voltar, é como que o nosso quartel-general de refazimento das nossas energias, quando, no final do dia, ou durante o dia, nós voltamos para casa para recuperar a energia, para nos recuperarmos psiquicamente, emocionalmente, para novamente enfrentar a vida que muitas vezes se apresenta tão difícil para nós, dia após dia. E esse adoecimento das nossas relações aparece de forma muito nítida com a agressividade, por exemplo. Não só a agressividade física, mas a agressividade verbal, vibratória, o olhar, a energia que nós emitimos para os nossos irmãos, como decorrência desse aborrecimento nosso, é prova do nosso desequilíbrio. A própria arrogância, prepotência, que a nossa benfeitora Joana de Ângeles, nesse mesmo livro, Vencendo a Depressão, nos diz que não passa de timidez, de medo. Então eu me coloco de forma arrogante para evitar uma aproximação maior do meu irmão comigo, para que ele não veja essas minhas fraquezas, para que ele não enxergue e não se aprofunde nas minhas imperfeições. Então, eu estabeleço uma barreira em forma de arrogância, de prepotência, mas que no fundo nos ensina Joana de Ângeles, a nossa veneranda mentora, que não passa de insegurança, medo, fobias desenvolvidas nessa e em outras encarnações. Mas além do adoecimento dessa relação nossa com o nosso próximo, nós também adoecemos a nossa relação com Deus. Porque quando os problemas nos chegam em decorrência do adoecimento do nosso comportamento, nós acreditamos estar sendo castigados por Deus de forma, claro, injusta. O que eu fiz para merecer isso? O que eu fiz para merecer? Por que eu tive que perder esse emprego justamente agora, no momento mais difícil da minha vida? Não bastam os problemas em família?
E nós esquecemos que muitas vezes nós não perdemos um emprego, por exemplo, apenas pela crise, pela reformulação socioeconômica por que passa o nosso planeta, como estágio de preparação para a nossa reformulação moral e a transformação do nosso planeta. É o nosso comportamento agressivo que, dentro do nosso trabalho, cria atritos. A nossa presença deixa de ser apenas a presença profissional, mas o nosso desequilíbrio gira essas arestas com os nossos companheiros e os nossos superiores. E sem nos aperceber disso, nós criamos um clima desfavorável no nosso trabalho, que culmina com a nossa saída, não em função apenas de crises econômicas ou de contenções, ou de alguma deficiência profissional da nossa parte, mas sim de uma deficiência na nossa capacidade de lidar em harmonia com aqueles que nos cercam, oriunda desse nosso adoecimento. E nós acreditamos, então, estar sendo castigados pelo divino, porque, claro, as consequências advindas desse comportamento, sendo desagradáveis e nos causando tanta dor, nós imaginamos que estamos sendo castigados, ao invés de buscarmos dentro de nós a parte, a responsabilidade que nos cabe no acontecido. Além do adoecimento com o nosso semelhante, com o nosso próximo, nessa relação, na relação com Deus, nós também, desequilibrando o nosso organismo físico, com o começo lá da nossa tristeza, que passa para a melancolia, pela depressão, pela dor, nós adoecemos a relação com nós mesmos. Nós como que desconectamos de nós mesmos. Esquecemos da nossa essência divina e adoecemos a relação com nós mesmos. Nesses casos, muitas vezes, nos diz também Joana de Ângeles, nós buscamos mecanismos de fuga mais evidentes, mais claros, ou mais velados, mais pessoais, mais íntimos, menos visíveis. A nossa sociedade, por exemplo, hoje, ainda legaliza drogas que causam incontáveis mortes ao longo dos séculos. Diante de uma tensão maior no nosso trabalho, na nossa vida, em casa, nós buscamos aquele cigarrinho para dar uma relaxada. Diante do frio que se faz, que às vezes sentimos, imaginamos que aquela fumacinha, aquele fogo nos aqueça. E buscamos esse conforto no veneno do cigarro, que tira incontáveis vidas, que só em câncer mata 9 milhões de pessoas por ano. Só em câncer. Fora os problemas cardíacos causados pelo cigarro, os aneurismas e tantas outras doenças que doençam. São mecanismos de fuga aceitos pela sociedade, por isso, tido por muitos de nós como normais, quando, na verdade, são comuns, porque muitas pessoas o praticam, mas não normais. O álcool, a cervejinha, o vinhozinho, ou como dizem as minhas filhas, as bebidas alcoólatras, que danificam o nosso corpo físico, agem como que um anestésico cerebral, para que nós possamos fugir por alguns momentos da nossa realidade tão carente de transformação. E nesse mecanismo de fuga, nós, claro, damos diversas justificativas. A cerveja traz a alegria que deveria estar na alma. O vinho faz bem para o coração, quando, na verdade, os polifenóis estão na uva, no mel. É importante lembrar que nesses mecanismos de fuga,
dessas drogas legalizadas, a doutrina espírita, em nenhum momento, fala de qualquer tipo de proibição, mas de conscientização. É sempre importante, diante dessas viciações, recorrer novamente a Joana, a Jesus, quando nos diz que Deus não fulmina paixões, transforma-as. Então a doutrina nada proíbe, esclarece, como nos diz Jesus, esclarece no momento oportuno, como esse de agora, por exemplo. Mas além dessas fugas visíveis que nós buscamos para nos livrar das nossas dores, nós buscamos também mecanismos de fuga velados dentro de nós mesmos, que só nós, falando da nossa vida física, conhecemos. E Joana nos fala também da sexolatria, que é um comportamento pernicioso quando nós tomamos essa sagrada função do nosso organismo para desequilíbrios incontáveis. Mas nos disse Jesus que quando pecamos por pensamentos, nós já tornamos o nosso coração impuro e, portanto, doente. Ainda que nós não dessemos vazão, fisicamente falando, a esses desequilíbrios, nós estaríamos sim com a nossa mente, com o nosso espírito adoecido em função desses pensamentos cultivados. Os mecanismos de fuga, então, as causas desse adoecimento que nos leva à depressão são muitos. Físicos, emocionais, psíquicos. Mas coube a nossa veneranda doutrina espírita abrir as portas de um conhecimento mais aprofundado, iluminar esse entendimento, esse estudo acerca da depressão para além das fronteiras físicas. Quando ela nos diz, a nossa doutrina, que a depressão, na verdade, é o adoecimento da nossa vida moral. O começo é o adoecimento da nossa vida moral, como espíritos imortais. E aí que está a gênese, a origem do adoecimento da depressão. O que nós sentimos nas nossas emoções, o que nós cultivamos nos nossos sentimentos, o nosso adoecimento comportamental, seja na vida de relação com o nosso próximo, com Deus ou com nós mesmos, ele começa no adoecimento da nossa alma. É isso que a doutrina espírita nos ensina. É o afastamento das leis soberanas da vida que nos levam para esse caminho de dor. Porque todas as vezes que nós acreditamos que podemos viver sem o divino, que podemos viver longe do nosso próprio Criador, nós adoecemos. Inicialmente na alma, depois cultivando sentimentos contrários às leis divinas, depois adoecendo os nossos pensamentos e, como consequência, desaguando todo esse desequilíbrio no nosso corpo. E diante de todas essas causas, claro, como dissemos anteriormente, sendo a depressão multifatores e não apenas um, nós também precisamos de tratamentos multidisciplinares. E quando essa tristeza já tenha passado pela melancolia e tenha desabado os caminhos da depressão, nosso corpo físico adoece, como dissemos também anteriormente. E esse estado de prostração, de inação em que nós caímos,
é preciso sim ser cuidado também pela parte física, porque o nosso organismo físico já estará então adoecido. E nós precisamos buscar os médicos, os profissionais de saúde, os psiquiatras, que nos vão proporcionar o medicamento correto para que as nossas sinapses cerebrais, que são essas ligações entre os nossos neurônios cerebrais, que são afetados em quantidade e intensidade, que resulta nesse nosso estado de prostração, de inação, de inatividade, eles precisam ser quimicamente restabelecidos. E apenas o médico pode nos ajudar. Por isso, por misericórdia divina, nós temos abnegados cientistas espalhados no mundo afora, que nos trazem os abençoados fármacos, que nos ajudam nessa recomposição do nosso organismo físico. Buscando também a terapia mental, buscando o restabelecimento da nossa psique, nós temos os nossos psicólogos, que nos ajudam a nos entender, a entender as nossas fobias, os nossos medos, a lidar com as nossas imperfeições, a nos aceitar a nós mesmos. A proposta do psicólogo é esse autoconhecimento, é esse aprendizado em lidar com as nossas sombras e não apenas lidar com elas, mas também transformá-las, aceitando inicialmente essas sombras e trabalhando elas dentro de nós, para que nós as transformemos em luz. Cabe, mais uma vez, no entanto, à doutrina espírita, a nossa veneranda doutrina espírita, nos trazer um verdadeiro arsenal de terapia complementar, mas eficiente e indispensável para a nossa recuperação verdadeira e completa diante das dores da depressão. Porque a depressão, essa doença, é muito difícil de se alcançar a cura definitiva. Acontecem as recidivas, as recaídas, justamente, porque nós, a princípio, cuidamos dela no nível físico e até, muitas vezes, psíquico, sem nos aprofundarmos nas nossas questões morais e sem fazer as transformações necessárias para nos livrarmos definitivamente dessa doença, nós recaímos. Mas não podemos nos envergonhar dessas recaídas, dessas recidivas, e nos acreditar perante os outros como fracos, incapazes. Eu não posso procurar novamente um médico. Eu já estive lá, eu recebi aula, tanto quanto do profissional, psicólogo, e agora, com que cara eu voltaria lá e dizendo, estou sentindo tudo de forma ainda pior? Não. Se isso acontece, quando isso aconteça, nós precisamos novamente buscar essa ajuda. Até quando compreendermos que todo esse movimento desarmonioso que o nosso corpo faz é um sinal a nos dizer que nós precisamos nos reformar na nossa vida íntima, na nossa vida moral. E a doutrina espírita nos apresenta um verdadeiro arsenal que começa, por exemplo, com a fluidoterapia. Quando nós chegamos à casa espírita e recebemos o passe, que vai ser muito bem explicado pela nossa querida Dilma, como disse a Tere, aqui, nós recebemos energias do mais alto. São os prepostos de Jesus, os espíritos superiores, que comparecem à casa espírita, em nome do Cristo. E através dos médiuns passistas, fazem essa transfusão de energia biológica e espiritual desses prepostos do Cristo, beneficiando não só o nosso corpo físico, recompondo o nosso corpo físico,
mas também recompondo as nossas energias vitais, a energia do nosso próprio espírito, nos fazendo reconectar com o Criador, com a luz do mais alto. Quando saímos dos passes das câmaras de paz, recebemos a abençoada água fluidificada. Com o medicamento espiritual já ali colocado por essas entidades de luz que nos amparam nas nossas casas espíritas, e elas então funcionam como luz dentro das sombras de nós mesmos, reequilibrando mais uma vez o nosso corpo físico e nos dando sustentação ao espírito para esse reequilíbrio, para que nós encontremos esse reequilíbrio. Dentro do arsenal que a doutrina espírita nos oferece, temos o mais importante, talvez, de todos, para que permaneçamos em equilíbrio: o estudo. Os grupos de estudo que temos aqui na casa, as próprias palestras, porque com esses instrumentos nós passamos a entender melhor a doutrina libertadora que o nosso Cristo, enviado de Deus, nos trouxe. Entendendo melhor os evangelhos do Cristo, nós temos muito mais possibilidades de nos reformarmos, de buscarmos essa reforma moral necessária ao nosso refazimento definitivo e à nossa libertação das nossas inferioridades que nos levam ao adoecimento da nossa vida íntima, tanto quanto da nossa vida de relação. Aliás, ao contrário do que nós podemos imaginar, irmãos, a nossa vida de relação, ela não é, de forma nenhuma, limitada, circunscrita, apenas àqueles que nós conseguimos ver. A nossa vida de relação é também com aqueles nossos irmãos do plano espiritual. Longe, muitas vezes, distantes dessas leis soberanas da vida, que regem o universo, que trazem equilíbrio para o universo, nós adoecemos do orgulho, do egoísmo, as duas grandes raízes de todas as outras imperfeições. E entramos em um automatismo comportamental, regido esses comportamentos adotados por nós pelo nosso orgulho, pelo nosso egoísmo. E nós criamos, então, cárceres multimilenares que regem o nosso comportamento, que nos tiram a possibilidade de ação e nos deixam aprisionados tão somente à reação, a reações de estímulos vindos de fora. Quem rege, então, o nosso comportamento são os outros, muitas vezes adoecidos. Porque nós criamos como que uma caixa de soluções para cada ataque que nós acreditamos receber. Ao invés de pautarmos a nossa vida pelo amai o vosso próximo como a ti mesmo, e a Deus acima de todas as coisas, nós buscamos o nosso interesse pessoal. Aquilo que me beneficie, aquilo que esteja de acordo com os meus interesses. E claro, criando essa caixa de soluções egoísticas, abrindo essa caixa de soluções equivocadas em cada contato com algum irmão menos equilibrado, nós criamos atritos. Causamos dores nos nossos irmãos, machucamos os nossos irmãos, ferimos os nossos irmãos ao longo das nossas existências. Então, nós criamos um cárcere de resgate e de culpa. Porque a cada irmão ferido, nós ferimos também a
a nossa consciência. Onde está escrito a lei de Deus? Pergunta Kardec à espiritualidade. Qual a resposta? Nas nossas consciências. Ferindo aos nossos irmãos, ferimos a nossa própria consciência. E como ter paz ferindo a nós mesmos? Como encontrar a harmonia do corpo ou da alma com a nossa consciência ferida? Impossível. Então, nós criamos inúmeros débitos com inúmeros irmãos que vêm do plano espiritual, atraídos por nós, nos fazer companhia e muitas vezes nos perseguir de forma tenaz, furiosa, para que nós decaiamos na tristeza, na melancolia, na depressão, nas ideações suicidas. Existe sim depressão sem suicídio, mas não existe suicídio sem depressão. Por isso, é preciso que nós busquemos a gênese desse nosso estado adoecido da alma. E a gênese são os nossos comportamentos. Chamamos os nossos irmãos que se interessam pelo nosso fracasso nessa encarnação de obsessores, quando deveríamos chamá-los de credores. Ninguém obsedia ninguém sem ter sido antes ferido, machucado. Fomos nós, com as nossas atitudes impensadas, com o nosso orgulho e egoísmo, que ferimos esses irmãos hoje, no plano espiritual, interessados no nosso fracasso. Humildemente, poderíamos mentalmente e de coração, não necessariamente fisicamente, nos ajoelharmos diante deles e pedirmos perdão. Não apenas perdão, exercendo a humildade, mas pedindo a eles uma oportunidade de reparação. Quando o nosso coração se coloca dessa forma diante dos nossos irmãos do plano espiritual, que nós chamamos de obsessores, quando eles veem no nosso coração a verdadeira mudança, o verdadeiro novo sentido que podemos dar às nossas vidas, quando nós os buscamos com humildade e arrependimento, nós então podemos sensibilizá-los e ganhar a libertação dessas perseguições que nos levam a tantas dores, a tantos fracassos e a tantas aflições nas nossas vidas. Mas mesmo quando eles não nos perdoem, mesmo quando nós busquemos a evangelização do nosso coração, não a culpa, mas o arrependimento, porque a culpa paralisa e enfraquece, e muitas vezes enlouquece. Mas o arrependimento, que é a reformulação do que penso e sinto, para que eu haja de forma diferente diante dessas novas situações que se apresentem em condições semelhantes àquela em que eu contraí o débito, ainda que esses nossos irmãos credores não nos perdoem, se nós realmente reformularmos os nossos corações, aqueles que nos acompanham não serão mais eles. Porque pela lei da física, eles não mais encontrarão sintonia suficiente que nos traga a tristeza, o desequilíbrio, o tabagismo, o alcoolismo, a mágoa, a sexolatria. Não será aí mais que eles encontrarão as fraquezas em nós mesmos. Há algum tempo atrás, cuidando de uma família, um pai me dizia: o meu filho está internado, mas quando ele sair do hospital psiquiátrico, eu já pedi a Jesus, eu assumirei o estado de receptor dos obsessores que levaram meu filho a esse estado.
Você não acha que estou certo? Assim eu não estaria protegendo o meu filho? Será? E eu disse a ele, mas o que atrai esses irmãos ao seu filho são as viciações desenvolvidas pelo seu filho, não por você. E esses espíritos do plano espiritual, que nós classificamos como obsessores, que não se aproximam de nós apenas por débitos, mas por sintonia. O álcool, por exemplo, é sentido pelos espíritos que desencarnaram nessa viciação e é buscado naqueles irmãos que se comprazem na bebida alcoólica. Mesmo sem que tenha um débito, que haja, que exista um débito estabelecido entre nós. E eu disse a ele, esses espíritos que cobram hoje o seu filho, que comparecem na vida dele, eles vão se conectar a você e não buscar essa fraqueza em você, porque essa você já não tem mais. Mas eles, podendo ler o seu pensamento e o seu sentimento, eles vão buscar em você a fraqueza que ainda existe em você. Não menospreze o mal, irmão. Não tente se colocar acima do bem e do mal, porque eles, os desencarnados, os nossos irmãos, eles nos conhecem cada pensamento e cada sentimento. Por isso, não podemos desafiá-lo. É importante, então, que nós busquemos esse conhecimento de nós mesmos. A vida de relação nossa com os nossos irmãos encarnados e desencarnados não pode ser regida pelo que os nossos irmãos pensam ou sentem. Porque quando nós nos reformamos, ainda que não sejamos perdoados por esses irmãos, as nossas companhias serão dos espíritos interessados no nosso aprimoramento moral, do nosso anjo guardião, daqueles que nos amam, já partiram do mundo espiritual, dos mentores espirituais dessa casa, que nos inspirarão ao bem e a Deus. Esses nossos irmãos, se ainda insistirem em praticar o mal, em não nos perdoar, em não refazer a nossa relação, eles se afastarão de nós por falta de sintonia deles conosco, porque nós estaremos vibrando em outro padrão vibratório. E eles aguardarão uma oportunidade de refazimento das relações conosco. Descobrir quem somos nós não é apenas reconhecer as nossas imperfeições e os nossos erros. Saber quem somos nós é saber quais são as nossas aspirações. Não somos apenas imperfeições e virtudes. Isso apenas não é o autoconhecimento. O autoconhecimento mais aprofundado que nos propõe Kardec na questão 919 do nosso Livro dos Espíritos é nós reconhecermos, termos ciência de quais são as nossas aspirações. Porque elas fazem a nós, mas nós fazemos a elas. Então, na grande maioria das vezes, nós espíritos terráqueos gastamos todas as nossas forças com aspirações terrenas, físicas, para satisfazer os nossos 5 sentidos, a nossa vaidade, a nossa soberba, as nossas viciações. Raros de nós têm consciência de quais são verdadeiramente as suas aspirações. E essas aspirações terrenas são totalmente transitórias. Ainda que nossa aspiração seja de forma passageira, nobre, eu vou estabelecer uma linda família e vamos viver uma vida feliz. Ainda que esse mundo seja louco, ainda com tantos desvarios pela nossa sociedade, eu vou criar um núcleo de família saudável. Aí, os nossos amados vão partindo um a um, como aconteceu comigo, com tantos de nós, com a nossa amada Tere. Os nossos amados vão partindo, nos mostrando a transitoriedade do nosso planeta Terra.
e o quão sagrado é a oportunidade de aproveitarmos essa existência para nos reformularmos, se não quisermos passar por tudo de novo, por todas as dores e aflições pelas quais nós já passamos. Todos nós, irmãos, precisamos ter como patrimônio da alma a consciência de que nós, cada um de nós, tem como destinação final a perfeição relativa. A absoluta pertence unicamente a Deus, o Criador. Mas a perfeição relativa é o destino de todos nós. Todos nós um dia seremos espíritos perfeitos, imaculados, sem nenhuma imperfeição, porque haveremos não aniquilado, mas transformado cada uma delas em virtudes. E não nos iludamos, porque ainda quando atinjamos esse estágio evolutivo, nós sentiremos sim dores. Ainda que perfeitos, quanta dor nos causaria ao coração ver um ente amado se debatendo entre as sombras da dúvida e do afastamento das leis divinas. Mas então, como espíritos perfeitos, nenhuma dor será capaz de nos desequilibrar. E sendo essa a destinação final nossa, nós precisamos tomar posse de nós mesmos. Nós precisamos estabelecer aspirações nobres nas nossas vidas. Não apenas a geladeira, o carro, a casa própria, não apenas a formação acadêmica, mas também o restabelecimento da nossa vida de relação com os nossos irmãos, o desenvolvimento da humildade, a transformação da arrogância em humildade, a transformação da agressividade em amorosidade. Nós precisamos estabelecer aspirações nobres nas nossas vidas, que verdadeiramente vão trazer o equilíbrio para as nossas vidas. Todos nós sofremos muitas dores. Todos. Mas o que dói mais não é o que vem de fora, mas o que está aqui dentro de nós, em agressividade, em egoísmo, em orgulho. O que nos dói não é o que falta lá fora, como uma casa, um lar, uma família amorosa. O que nos falta é o que falta dentro de nós. Em construções de serenidade, de confiança em Deus. Porque o conhecimento da nossa destinação final, de que todos seremos espíritos perfeitos, relativamente perfeitos, nos traz uma fé inabalável. E então, tendo isso como patrimônio de nossas almas, nós saberemos que tudo que nos aconteça de ruim é apenas passageiro, nos chamando à nossa reforma íntima. Não importa apenas o que nós somos para nós, importa o que nós somos para os nossos irmãos. Não importa apenas o que nós esperamos do mundo, mas o que nós doamos para o mundo. O que nós entregamos para o mundo. São incontáveis os corações dilacerados pela dor. Importa quantas lágrimas enxugamos, quanto consolo levamos a tantos que sofrem. Não importa apenas a nossa dor. Nós chegamos a um momento da falência do que nós somos até hoje. Vamos tentar continuar agarrado nessa caixa de soluções, mas continuaremos aprisionados a nós mesmos. É preciso a coragem que teve Francesco Bernardone, quando se despiu das sedas do seu pai biológico e vestiu de luz a sua alma do nosso Pai Celestial. É preciso que nós busquemos ao nosso Pai, ao nosso Criador. E todos nós já sabemos o caminho. O caminho é Jesus. É Ele o nosso Salvador. Foi Ele que nos trouxe a luz que ilumina as trevas de nós mesmos,
nas quais nos debatemos milênios imortais. É Ele o farol seguro, o farol que ilumina o nosso caminho, o farol que nos faz navegar por águas seguras, mesmo diante das tempestades. É Jesus. E aqui, irmãos e irmãs, nessa casa espírita, todas as quintas, domingos e quartas, nós encontramos Jesus e o seu Evangelho para iluminar as nossas vidas e dissipar as sombras que nós mesmos estabelecemos dentro de nós. Então eu convido nesse momento a todos que fechemos os nossos olhos e que elevemos os nossos pensamentos, mas especialmente que abramos os nossos corações como nunca fizemos em nossas existências e agradeçamos ao nosso Pai Celestial por este dia, por essas reflexões, pelo sol que ilumina os nossos corpos, pelo sol que é Jesus em nossas vidas. Muito obrigado, Mestre querido, por ter descido até nós, por todo o sacrifício que fizestes em vir até nós, seres ainda tão primitivos, tão cheios de viciações, tão egoístas, tão orgulhosos. Obrigado, Mestre querido, pelo seu sacrifício de amor vindo até nós. Muito obrigado pela luz que és em nossas vidas. Muito obrigado por nos ter trazido a doutrina espírita nas nossas vidas, para nos explicar os teus ensinamentos, para nos relembrar do teu amor. Permite, Mestre querido, que nesse momento abramos todos nós os nossos corações. Aqueles que nos amam no plano espiritual e que estão agora, nesse momento, ao nosso lado, rogando a Ti que definitivamente decidamos a seguir o Teu Evangelho, a reformular os nossos corações, a educar os nossos pensamentos à luz da Tua doutrina de amor. Te pedimos, Mestre querido, oportunidades para que refaçamos os nossos erros, para que resgatemos a todos aqueles a quem nós querimos nas nossas existências incontáveis. Que possamos nós, Mestre, encontrar essa oportunidade de resgate e com a Tua luz, com o Teu Evangelho em nossos corações, possamos nós suportar todas as dores e aflições que decorrem não do castigo de nosso Pai, mas de nossos desvios e afastamentos de suas leis soberanas. Possamos nós, Mestre querido, a cada passo de nossas vidas, ter-te em nossos corações. Fica conosco, Mestre querido, iluminando o nosso caminho, refazendo nossos corações. Fica conosco, agora sim,